A verdade é que às vezes nós precisamos passar por situações extremamente dolorosas para poder crer verdadeiramente em Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conexão com Deus. Eu sou a Thaís e hoje eu quero trazer um devocional muito especial para vocês que fala a respeito da viúva de Sarepta. Nosso devocional ele se encontra em 1 Reis 17, no versículo 24, que diz assim: Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Glória a Deus. A história da viúva de Sarepta narrada na Bíblia, ela começa com Elias sendo mandado por Deus para ir à cidade de Sarepta e ficar hospedado na casa dela. E o primeiro diálogo aqui deles, a gente pode ver que Elias pede água e logo após Elias pede comida para comer. Só que a viúva, ela fala assim no versículo 12: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Ou seja, ela estava ali preparando o último alimento dela e depois ela ia esperar a morte. Por quê? Porque naquele tempo não estava chovendo, então estava uma seca muito grande, as pessoas estavam com falta de alimento. Então, a esperança que ela tinha ali naquele momento era só o último alimento que ela tinha. Só que Elias fala para ela: olha, você vai, prepara primeiro o alimento para mim, depois prepara várias vasilhas, porque Deus vai te dar o alimento, enquanto durar o tempo da seca. Então, ela vai lá e faz o que Elias pede e Deus multiplica os alimentos. Então, o que a gente pode observar aqui nessa primeira parte da leitura? Primeiro ponto, ela não acreditava em Deus. Ela fazia parte do povo de Jezabel ali naquele tempo, por assim dizer. Então ela adorava outros deuses. Tanto é que quando ela vai responder a Elias sobre a questão da comida, ela fala: juro pelo seu Deus. Então isso quer dizer que ela não acreditava no nosso Deus que a gente está conversando aqui agora. Segundo ponto, o fato de Elias ter ajudado ela na questão da alimentação por 3 anos basicamente, que foi o tempo que durou mais ou menos ali a seca naquele tempo, não foi o suficiente para amolecer o coração de pedra dela, não foi o suficiente para fazer ela acreditar em Deus ali naquele momento. Mas Deus, quando ele age na vida de alguém, ele age por completo, ele não age por metade ou não age por partes, é um todo. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Se Elias ele foi mandado justamente para a casa daquela mulher, é porque Deus queria agir na vida dela. Elias ele poderia ter sido mandado para qualquer lugar daquela cidade, mas ele foi mandado especificamente para a casa dela. Mas isso não significou muito para ela naquele momento, porque ela continuou não acreditando em Deus. E isso a gente pode ver mais à frente por uma fala que ela vai dar a Elias, e a gente vai comentar sobre isso também. Depois de um tempo, o filho daquela viúva adoeceu. E aí, depois de adoecer, ele acabou morrendo. E aí que entra a fala que eu falei agora há pouco. Ao invés de ela clamar a Deus, já que tinha um profeta de Deus na casa dela, não, ela culpa Elias. Ela fala assim para ele: ó, homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Ou seja, que ela basicamente culpou Elias, né? E se ela culpou Elias lembrando Deus, de certa forma ela culpou indiretamente a Deus. Tipo assim, olha, a gente estava aqui quieto no nosso canto, fizemos a nossa comida para a gente poder morrer em paz, esperar a morte vir por conta da seca, mas o Senhor veio para cá, ficou na nossa casa, comeu da nossa comida e agora o meu filho morreu. O Senhor veio aqui para poder me lembrar que eu sou pecadora, para Deus se lembrar que eu sou pecadora. Então, basicamente, ela culpa de certa forma Elias e culpa de certa forma a Deus pela morte do filho dela. Tanto é que Elias também, na conversa que ele tem com Deus, quando ele leva o filho dela para o quarto para orar a Deus, ele questiona assim, ó: por que fizeste essa coisa tão terrível, meu Deus, para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. E aí Elias, ele se deitou sobre o filho dela, orou 3 vezes enquanto deitava em cima do filho dela 3 vezes, e o filho dela ressuscitou. O filho dela voltou dos mortos. E aí, depois que o filho dela ressuscita, Elias leva o filho dela até ela e fala: olha, ele ressuscitou, eu orei a Deus e ele ressuscitou. E aí entra aquele versículo que a gente leu. Ela diz: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus. E que Deus realmente fala por meio do Senhor. Ou seja, Deus ele pode usar pessoas que nós não conhecemos
para poder agir na nossa vida. Assim como Deus usou Elias para aquele momento, para poder agir na vida dela. Deus, ele está presente em toda a nossa vida e, como eu falei anteriormente, nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Elias foi mandado para a casa daquela mulher para aquele momento, para poder cuidar daquela mulher na parte física, na questão de alimentação, porque aquela mulher passou de uma mulher que estava em basicamente extrema pobreza em questão de alimento, para uma mulher que tinha fartura na mesa, por durante 3 anos, o tempo que durou a seca, o tempo que estava todo mundo desesperado, por assim dizer, por questão de água e alimentação. Mas não era só isso, porque como eu falei, Deus, ele não trabalha na vida da gente por partes, ele não deixa um serviço incompleto. E Deus, ele conhece o nosso coração. A gente pode pensar, a gente pode se enganar achando que Deus, ele vai ver só, ele só vai querer minha adoração, ou se eu me comportar de forma certa, tá tudo ok. Não. Deus, ele conhece o íntimo do nosso ser, ele sabe quais são as nossas necessidades mais profundas, as necessidades que muitas das vezes nós nem pensamos ou nós nem procuramos conversar sobre. Deus conhece. Deus é o nosso Criador. Do que vale a gente tentar esconder de tudo de Deus, sendo que foi Ele que nos criou, entende? Então Deus, ele precisava agir na vida daquela mulher, principalmente na questão espiritual, só que às vezes nós estamos com o coração tão endurecido, nós estamos focados tanto nos nossos problemas diários, nas nossas coisas diárias, que nós esquecemos de ver os detalhes pequenos que Deus faz na nossa vida. Se você observar, o simples ato de você respirar já é uma dádiva de Deus. Já é um ato de amor, já é um ato de bondade de Deus. Porque se não fosse o respirar, nós estaríamos mortos. Como que nós iríamos ter a nossa vida, realizar os nossos planos, cumprir os nossos desejos se nós estamos mortos, entende? Às vezes a gente está tão focado nos nossos problemas que a gente esquece completamente de Deus. Essa é a verdade. A gente tem o costume de buscar a Deus quando o negócio realmente aperta. Realmente aperta, a gente busca Deus. Mas primeiro nós culpamos Deus. É ou não é verdade? A gente... porque Deus fez isso comigo? Por que acontece só isso comigo? Eu não estou orando o suficiente, ou Deus não está escutando a minha oração. A gente culpa Deus, mesmo a gente não percebendo. No nosso dia, a gente faz isso também. A gente não vê os detalhes, a gente não percebe os detalhes de Deus na nossa vida. Deus, ele trabalha de maneira completa, mas ele é um Deus de detalhes também. A mulher, ela estava basicamente passando fome, mas esse detalhe de Elias ter multiplicado a comida dela não foi o suficiente para ela poder acreditar plenamente em Deus. Ela acreditou sim quando o filho dela morreu, ressuscitou, e aí ela foi acreditar que Deus, ele poderia trabalhar através de profetas, que Deus, ele poderia agir através de outras pessoas. E assim somos nós, quando nós passamos por situações difíceis, a gente se frustra porque às vezes Deus não responde a nossa oração, porque Deus deixa a gente ter as nossas consequências das nossas escolhas. Só que nós não entendemos isso naquele momento. Então a gente se frustra, a gente às vezes culpa Deus, a gente pode negar, mas a gente culpa Deus sim, em certas situações. E a gente só percebe que Deus é Deus quando a gente vê que a gente é inútil para algumas coisas. Quando a gente vê que a gente não é capaz de resolver algumas coisas. Aí a gente consegue reconhecer que Deus é Deus e que Deus, ele pode agir na nossa vida. Então, o que eu quero trazer para você com essa mensagem é: eu sei que você tem seus problemas, eu sei que você tem as suas dificuldades, mas tira um momento para poder ver o quão incrível Deus é na tua vida. Tira, nem que seja 5 minutos, senta na cama, senta na área da tua casa, senta no chão do teu quarto, respira, fecha os olhos. Vê o quanto Deus é importante para a tua vida. Imagina tudo o que Ele tem feito no teu dia a dia. Todos os livramentos, todas as oportunidades que Deus tem te dado a cada momento. Tira esse momento para você reparar o quanto Deus é bom e é maravilhoso na nossa vida. A gente tem dificuldade de reconhecer que existe alguém melhor do que nós. E Deus, ele é Deus. Ele é melhor do que todos nós. Ele foi o que nos criou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos perfeitos por conta do pecado. Nós somos filhos de Deus, mas o único que é perfeito é Deus. O único que não tem necessidades é Deus. Nós temos. Só que nós precisamos reconhecer isso também, que nós temos necessidades
que nós somos inúteis, com perdão da palavra, em algumas situações e que nós necessitamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. A gente pode não perceber, pode não reconhecer isso, mas essa é uma grande verdade. Nós necessitamos de Deus. Então, que você possa entregar os mínimos detalhes da sua vida nas mãos de Deus. Entregue as tuas preocupações, entregue os teus desejos, entregue as tuas inseguranças, mas também entregue os teus momentos felizes a Deus, porque Ele quer fazer parte da sua vida através da sua permissão, através da liberdade que você dá para Ele. Amém? E que você possa confiar em Deus, porque Ele quer agir na sua vida, mas você precisa crer plenamente que Ele é Deus e que Ele pode te ajudar. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você gostou, curte, compartilha, pode deixar nos comentários alguma situação em que você viu que Deus realmente estava ali presente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, fique à vontade para se inscrever, porque eu tenho certeza que sua vida será edificada através dos nossos devocionais. Amém? Eu espero que você tenha gostado mais uma vez e que Deus possa te abençoar.